Uma cineasta que carrega em seus enredos o cotidiano e os abismos que existem dentro de uma sociedade e faz dos seus filmes um verdadeiro exercício de cidadania. Ela arranha as feridas sociais, confronta a humanidade e a política e expõe aquelas coisas que a gente sabe que existe, mas ignora ou finge ignorar. É com prazer que recebemos Tata Amaral. Tata, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela recepção, pelo convite. É um prazer estar aqui. Sou fã do programa. O prazer é todo nosso. Vou adorar e já estou emocionada. Que delícia! Tata, você nasceu e viveu na Rua Major Arquedinho, né? Que era aquele centro comercial e cultural de São Paulo. E a poucos quarteirões da sua casa tinha ali as dezenas de salas de cinema. Que lembranças que você tem da sua vida de menina na cidade, os seus primeiros passeios culturais, artísticos? Nossa, que pesquisa vocês fizeram! É verdade, nasci e cresci na Rua Major Arquedinho, que é um viaduto, né, sobre a 9 de julho. E a minha escola era a Caetano de Campos, então saía ali da Major Arquedinho, passava pelo Estadão, passava ali na Avenida São Luís, só ali já tinha a Galeria Metrópolis, Cine Metrópolis, a Biblioteca Mário de Andrade, aí chegava em, sei lá, menos de 10 minutos, né, na escola, isso todo dia. Muita sala de cinema, né? Era um programa que meus pais gostavam de fazer, mas não dava para ir muito. Eu acho que a gente ia uma vez por mês e ver filmes infantis, né? Quando eu era pequena. Todo domingo, ou praticamente todo dia de manhã, minha mãe me levava antes de trabalhar para a praça tinha uma pracinha para criança, né, atrás ali da Biblioteca Municipal, e domingo tinha o Maurício de Souza distribuía guache. Maravilhoso, né? E aí todos os cinemas, aos domingos também tinha orquestra no Teatro Municipal, acho que ainda tem, né? Gratuito. Então, realmente era uma vida cultural, e acho que ainda hoje São Paulo oferece uma vida cultural gratuita. Sim, você pode andar para lá e para cá, se for a pé, né? E sem gastar um tostão, se quiser. Sim. Agora, um passarinho me falou que lá pelos 13 anos de idade você já era uma cinéfila assim, juramentada. Daquelas que até mentia a idade para entrar no cinema. Ai, nossa, quem será esse passarinho? Que tipo de filme você gostava de assistir? A tudo. Não tinha muita seleção, assim. Mais tarde, depois, já casada com o Chiquinho, a gente via absolutamente tudo, inclusive pornô chanchada, por uma questão não é, de conhecer o cinema brasileiro, de querer, né, saber. Mas o lugar era principalmente o Cine Biju, né, que deixava a gente falsificar a carteirinha. Fazia vista grossa, né? Fazia vista grossa, e ali, né, aquele monte de criança dizendo que tinha 18 anos, e o Belas Artes também, mas Belas Artes só filme livre, né? Enfim, mas é todo um circuito ali no centro, né? Também tinha aqueles cinemas da Ipiranga, que depois viraram mais porno, por ali, né? Era a Cinelândia Paulista ali, né? Era a Cinelândia Paulista, exatamente. Muita coisa. Tata, aí na adolescência você estudou no Colégio Equipe, que era famoso, né, pela quantidade de artistas que saíram de lá. Você se envolvia também com os festivais e as atividades culturais que tinham lá no colégio?
Olha, no Equipe eu comecei a minha militância política. É claro que eu participava dos festivais, né, tinha o Serginho Grossman que acontecia ali no Grêmio. E lá, enfim, tinha show do Gil, de repente, o Fagner, era uma coisa assim de louco, né? Peças de teatro, era tudo muito à mão, assim, tudo muito começando. Então, eu participava, assim, mas a minha grande memória é começar a militância para reconstruir as entidades estudantis que tinham sido destruídas pela ditadura, né? Agora, foi por essa época que você decidiu que iria fazer cinema? Se foi, o que te levou a essa decisão? Nessa época, eu decidi que eu amava cinema, só isso, assim. Por enquanto, não era mais que isso. E na Equipe tinha aulas especiais, você podia optativas, né? Era teatro, cinema e fotografia, e história da arte. E aí nunca tinha vaga para nada, eu fiz fotografia, o que eu adorava. Meu tio tinha uma câmera antiga, assim, com uma lente Zeiss, sanfoninha. E aí eu aprendi ali né, a enquadrar, a olhar a profundidade. Aí o professor descobriu que eu era míope, e eu tinha esquecido que eu era míope, porque estava tudo fora de foco. Eu tinha esquecido que era míope, não usava óculos. E fazia aula de História da Arte também, mas, assim, era um amor, né? Eu anotava todos os filmes, mas acho que todo mundo, assim, da minha turma era encantado por cinema. E os filmes não tinha videocassete, né? Sempre importante dizer, não tinha DVD, não tinha internet. Então, era filme mesmo, e a gente ia atrás de onde passava uma amostra de filme russo, escondida, de filme francês, né? Tudo era muito proibido. Divino e maravilhoso, mas muito, muito proibido. Tua mãe também era muito libertária, né? Ela também te inspirou muito. Minha mãe me inspirou muito, mas ela era professora primária, como muitas pessoas da geração dela, assim, o máximo de acesso, né, à educação que tinha era ser professor, fazer escola normal, né? Mas ela tinha uma atitude, né, que não sei de onde ela tirou, talvez da minha avó, mas era muito mais forte nela do que nas minhas tias. Eu tenho amigas da minha filha que falavam, foi a primeira mulher feminista que eu conheci. E eu não me dava conta, porque era minha mãe, né? Era esse o normal, não tinha nada de anormal. Mas ela era assim. Eu me lembro, uma vez, meu pai fazia biscoito de polvilho, né, aos domingos. Aí, um dia, eu, na sala, ouço meu pai falar assim, acabou o polvilho. Aí ela do quarto, vai comprar. Pronto, genial, né? A frase. Qual é o problema? Vai comprar. Tata, e com 17 anos você se casou, teve uma filha e pouco tempo depois ficou viúva. Como é que foi para enfrentar essa situação assim tão nova? Olha, bom, na verdade, eu fiquei viúva aos 19, né? Minha filha nasceu, faltava um mês para eu fazer 19. Quando ele morreu, a minha filha tinha 3 meses e foi, assim, uma loucura mesmo. Mas ela existia, né? Então, ela existia um mundo para... né, um Brasil para redemocratizar, né? Eu já disse que a minha militância foi muito formadora na minha vida. E minha filha nasceu 10 dias antes da anistia ser decretada. Foi um marco né, na nossa vida, porque foi uma coisa que nos últimos anos a gente estava batalhando. Ou seja, quando ele morreu, a dor foi indescritível. Mas eu tinha minha filha e tinha a militância, né? O pai dela não conheceu o Partido dos Trabalhadores, a CUT, a CONCLAT, que eram coisas pelas quais a gente lutava, mas
né, a força ficou ali. E também teve um momento que eu quis morrer. E eu me vi realmente saindo da cama, abrindo a janela e me jogando. Aí eu olhei assim, aquele corpo lá meio estatelado, eu falei, ai, disgusting. Não é isso que eu quero para mim. Não. Aí o filme voltou e eu voltei para a cama e falei, não, eu vou viver e vou viver bem, porque eu não quero carregar essa... Bom, a ferida não cura, mas essa dor, né, como um peso. E essa virou a cena que eu mais gosto do hoje, assim, eu descrevendo o meu suicídio. No filme. É. A gente vai falar sobre isso. Mas aí você passou a frequentar o curso de cinema da USP, como ouvinte, né? Mas você chegou a participar de algumas das produções lá na universidade? Sim, a gente era, nessa altura era companheira do Francisco César Filho, né, cineasta também, a gente era CDF. A gente ia em todas as aulas durante 1 ano e meio e participei do filme da Ana, da Ana Mui Laércio, o Roberto Moreira, o Márcio Ferrari, que é meu amigo até hoje, a Eliane Café, enfim, foi uma turma maravilhosa, Eduardo Santos Mendes, quem mais? Fernando Bonassi, que é meu grande amigo até hoje. Mesmo sendo ouvinte, você participava? Eu participava como produção, ninguém queria fazer produção, então a gente se enfiava ali. E foi ótimo, porque eu aprendi as entranhas, né, do fazer cinematográfico. Foi uma bênção poder começar aí, uma sorte. Bom, durante o programa a gente vai trazer aí o depoimento de algumas pessoas que fazem parte da tua vida pessoal e profissional. Oh, que legal. Então vamos ver quem é o primeiro? Vamos! Oi, Tata. Difícil resumir em tão pouco tempo décadas, né, de convivência, de aventuras artísticas e da gente mesmo, né? Mas eu lembro aqui como é que a gente se cruzou. E foi graças à cinefilia inveterada de nós dois que acabamos nos cruzando em diversas salas com mostras e sessões especiais de cinema no inicinho dos anos 80. E aí isso levou a gente a conviver, né, virar companheiros. Isso, a gente foi frequentar o curso de cinema da ECA e a gente começou a fazer filmes. E aí eu comecei a admirar a sua persistência e o seu rigor em preparar roteiros muito profundos e bastante adequados às condições de produções que cada projeto tinha. E isso, através de filmagens ali também rigorosas, né, bem virginianas como você, resultou em obras muito marcantes da cinematografia brasileira. E eu fico muito feliz que eu tenha participado de maneiras diferentes em muitas delas. E hoje vejo que essa atuação sua em cinema, em cultura, nas artes, te levou a ser uma personalidade importante da história do país atualmente. Então, fica aqui um beijo e a alegria de ter participado de tantos momentos com você. Até! O Chiquinho tem cinema nas veias também. Né? Ele sempre me emociona, assim, porque, né, faz tanto... Aliás, agora, no roteiro que eu estou escrevendo, tem uma cena, que é a cena que a gente se encontra no cinema. Usar, né, porque é tudo tão, né, maravilhoso na vida da gente. Mas o melhor material para se fazer arte é realmente essas lembranças, essas coisas, essas vivências que a gente passa, né? E esse depoimento lindo, né, Chiquinho, não é só que ele participou, ele estava ao lado, né, companheiro mesmo, assim, a gente decidiu ir para a ECA juntos, decidiu estudar cinema, fazer filmes juntos, a minha produtora com ele, a minha primeira produtora foi também a primeira dele, a Anhangabaú Produções. E eu acho que, além do mais, se eu sou uma pessoa conhecida, é graças a ele. Quando ele fez assessoria de imprensa, ele
falava com os jornalistas, mas você não sabe quem é a Tata Amaral? Você não conhece o Céu de Estrela? Eu tinha que sair da sala, assim. Mas, sabe, Chiquinho é maravilhoso na minha vida. Foi um encontro muito especial, ele sabe. Muito bem. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar mais um pouco sobre seu início de carreira no cinema, tal, seus primeiros passos como profissional de cinema. Pode ser? Pode, ainda estou emocionada, mas pode. Que bom, que bom. Voltamos já com o Persona. Pronto, voltamos com o Persona, hoje conversando com a Tata Amaral. Tata, você disse que se envolveu com as atividades políticas, um ativismo político, vamos dizer assim, a partir da escola, né? Mas como é que isso se manifestava na prática? O que você fazia? Olha, na prática, tinha reuniões, né? E eu conheci o meu primeiro companheiro, o Serguei, primeiro pai da minha filha, ali, ele e o Caron, que estavam, como eu disse, né, buscando reorganizar as associações estudantis, né? Já tinha os grêmios e o DCE na USP, Mas aí, tudo isso estava muito sufocado, né? Muito sufocado, greves, enfim, um monte de coisa mesmo. Em 77, né, as reuniões clandestinas para deliberar sobre a criação do DCE da USP, e, enfim, as palavras de ordem, pintar faixa para ir para a rua, tudo era muito perigoso mesmo, né? Assim, a gente sofria, já estava, né? A ditadura militar já não torturava tanto mais, né? Depois de 76, com aquele assassinato do Herzog, mas ainda era muito perigoso. Então, na prática, eu conheci essas pessoas que participavam, né, dessa organização, para a qual eu entrei depois, que tinha essa missão de organizar o Grêmio do Equipe. Então, a gente fazia reuniões, discutia, a gente fez uma chapa, depois, no ano seguinte, porque, né, tudo demorava, tinha a diretoria que não queria, apesar de progressista, muito por causa de uma repressão que poderia acontecer na escola. Enfim, né, a democracia, tal como a gente conhece hoje, ela não existia, e cada passo era uma luta. Então, mesmo as reuniões que a escola cedia uma salinha para a gente fazer, né, era uma coisa assim, de portas abertas, mas, né, a gente estava um pouco protegido, porque a polícia raramente, naquele momento, entrava nas escolas. Seria uma violação muito grande, naquele momento, né, da redemocratização. Mas tudo era possível. A gente vivia com a ameaça de que tudo era possível. Sair na rua era... Pra você ter uma ideia, até hoje eu adoro fila de cinema, porque a gente não podia fazer fila, porque 3 pessoas conversando na rua, já era a polícia chegando, perguntando o que vocês estão fazendo. Então, sabe, a fila do Belas Artes, quando a gente pôde fazer fila no Belas Artes, no Biju, era uma festa. Uma festa. Você está encontrando, conversando, trocando ideias, sabe? Isso também era uma militância. Tata, e você, assim como muitos cineastas, né, iniciou sua carreira fazendo curta-metragens. E a gente preparou um quadro sobre esse formato que agora vem ganhando relevância também nas plataformas de streaming, né? É verdade. Vamos dar uma olhada? Vamos falar. Curta-metragem é o nome costumeiramente dado aos filmes com duração de até 30 minutos. O formato, por ser de baixo custo e possibilitar um excelente exercício da arte de fazer cinema, historicamente foi utilizado como uma porta de entrada para o mercado de longas-metragens por cineastas em início de carreira.
Para fomentar a produção cinematográfica no Brasil, em 1975 foi criada a Lei do Curta, que obrigava as salas a exibir um curta nacional antes de um longa estrangeiro. O período foi chamado de Primavera do Curta, mas logo depois o Plano Collor fecharia as portas da produção do cinema nacional. Nos últimos anos, com o advento da distribuição em streaming, o curta ganhou nova importância e o status de excelente forma de arte e de entretenimento. No período pré-pandemia, mais de 500 curtas-metragens eram produzidos por ano no país, trazendo novas temáticas, novas linguagens e novas maneiras de produção. Vida longa aos curtas! Vida longa, vida longa. O curta era o que era possível fazer naquele momento da vida, né? Era uma possibilidade, né? E um exercício, né? Não sei se a gente via como exercício, mas como uma possibilidade de expressão e de fazer filmes, né? Porque o horizonte do longa-metragem, naquele momento, era muito distante, né? Eu estou falando de 80 e poucos. Foi muito inspirador para a minha geração, eu acho, ver a Ana Carolina, Mar de Rosas, né, no Belas Artes durante meses. Eu tomava ônibus ali todo dia, dava com aquele cartaz, Ana Carolina, que era o nome que eu ia dar para minha filha, já tinha escolhido. E, né, a Tizuca, a Suzana, né, elas foram muito inspiradoras. E a gente via muitos curtas também, né, no MIS, mas o horizonte do longa ainda não era uma coisa possível. Bom, como a gente falou no quadro, né, o Plano Collor acabou com o financiamento estatal, né, para o cinema em 1990. E aí, por conta disso, o seu primeiro longa-metragem, O Céu de Estrelas, só se tornou realidade em 1997. É um filme que recebeu aí mais de uma dezena de prêmios, né, em festivais, pelo Brasil, pelo exterior. Mas foi uma batalha e tanto para colocar ele no ar, né? Foi porque, pra você ter uma ideia, né, eu comecei em 83 na ECA, 85, 86, meu primeiro curta, 10 anos depois, né, que eu fui fazer o primeiro longa. E foi assim, também meio enviesado, sabe? Foi um concurso do Banespa, era telefilme, aí eu consegui uma distribuição. Enfim, o filme custou 300 e poucos mil reais e aí entrou em sala, quer dizer, ganhou prêmios fora do Brasil, aí entrou em sala e muito tempo, né, para ele. Televisão, assim, demorou muito. Agora, aliás, a gente vai digitalizar e botar ele na roda de novo. Eba! Bom, a gente tem depoimento sobre esse filme, claro, Jura? vamos ver. Oh, meu Deus! Tata, querida! Bom, primeiro eu quero te agradecer, porque você foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade no cinema. Eu queria te dizer que foi uma coisa muito importante para mim, como você sabe. E depois o outro filme que nós fizemos, o Através da Janela, 2 grandes filmes. O jeito como você dirige, a sua precisão e a sua inteligência emocional de unir essas duas partes, que é o olhar do todo, da encenação geral, com a intimidade, a delicadeza, as sutilezas de uma interpretação e que precisa muito desse encontro ali, da direção com a atuação, nesse lugar muito fino, para que a gente possa se entregar. Um dos trabalhos mais interessantes da minha carreira foi o roteiro de Céu de Estrelas. Uma das particularidades do trabalho de adaptação feito pelo Roberto Moreira e por mim foi perceber que a Tata Amaral não tinha grande interesse pelo personagem masculino do romance. Então tivemos que inverter e tornar o personagem feminino o principal.
foi um ambiente de trabalho muito bom e muito livre. E a amizade que a gente desenvolveu, que para mim é muito preciosa. Então, parabéns, obrigada. Espero que a gente faça outros filmes juntos e que o nosso encontro perdure durante a vida, porque você é muito amada. Ai, meu Deus, né? É um privilégio, né? Você trabalhar e através do trabalho, né? Você construir amizades. E Jean-Claude, Leona, o Paulo Vespúcio também e tantas outras pessoas são grandes amizades, como a Leona falou, né? Para toda a vida e que foram construídas em ação, né? Através do trabalho. E imagina, né, a Leona e o Jean-Claude. Jean-Claude é amigo até hoje, se bem que eu estou tão distante dele nesses últimos meses, mas é, sim, um dos meus grandes amigos. Aliás, o Jean-Claude, que a gente acabou de ver no depoimento, foi seu parceiro num documentário em que você investiga um acontecimento familiar, uma coisa que aconteceu com seu pai, um problema que aconteceu com ele. Quer dizer, além da paixão pelo cinema, o cinema também te ajudou a, de uma certa forma, investigar e elucidar uma questão que te incomodava, né? Sim, foi muito importante esse filme para mim e para a minha família também. E Jean-Claude teve um papel fundamental, porque eu só queria investigar algo no passado que eu soube no dia em que minha mãe morreu, meu pai já tinha morrido. E aí meu tio, irmão do meu pai, diz que meu pai tinha sido rico. Aí eu falei, mas tio, como assim, né? Cadê o dinheiro? Aí ele falou, não, seu pai teve um problema, teve que ir para o Mato Grosso e aí ele perdeu, e aí a história era meio assim, a minha mãe morta, não podia perguntar, ali o caixão, foi no velório mesmo. Nossa. Né? E aí, depois, né, passou, eu tentei descobrir com os tios que história é essa que aconteceu, né? Certamente a minha mãe sabia, né, porque meu tio vai contar isso, né, naquele dia. E aí, depois que eu fiz o filme, porque assim, cada um dos irmãos do meu pai, eles eram 5, contavam uma história diferente sobre o que tinha acontecido com meu pai. E acontece que o meu pai era uma pessoa assim, que ele contava histórias. E não é que ele contava assim, Chapeuzinho Vermelho, ele contava histórias que ele caçou no Mato Grosso. A gente sabia do Mato Grosso, porque aí tinha uma cobra, aí passava, sei lá, uma semana, a história era o pai dele que tinha caçado. Então, sabe, eu tive uma grande decepção com meu pai aos 6, 7 anos, porque eu falava, ele mente. Né? Porque cada dia era um protagonista. Eu falei, como assim, nessas histórias que me encantam tanto? E aí eu lembro que eu fiquei muito tempo na minha cabeça, 1 ano, sem falar com meu pai. Sem falar não, mas sem ouvir. Quando ele começava, eu já saía, porque falava, lá vem outra mentira. Aí, depois eu falei, gente, por que eu estou me privando desse privilégio de ouvir uma história que o cara encanta todo mundo só porque é mentira? Mais tarde eu descobri que isso é Aristóteles, né? Não cabe ao poeta dizer o que realmente aconteceu. Isso cabe ao historiador. Ao poeta cabe dizer o que poderia ter acontecido. Ai, que lindo, né? Então, é minha herança. É. Agora, o seu segundo longa foi Através da Janela, com Laura Cardoso, né, como protagonista. Depois vieram Antônia, o Hoje, né, que é muito baseado na sua vida, como você falou, e Sequestro Relâmpago. O Trago Comigo entre eles. Que Trago Comigo também. foi um longa feito a partir de uma série que eu fiz para a Cultura. A gente vai falar sobre isso. Tá. É que aqui eu queria chamar a atenção do ponto que todos esses filmes têm mulheres como protagonistas e em situações dramáticas. E aí a gente percebe esse cotidiano muito presente nas tuas histórias, né? O cotidiano, o teu, de pessoas que te contaram histórias,
Mas o quanto tem de você mesmo nesses filmes? Ah, tudo, né? Assim, acho que eu sou uma pessoa que me coloco mesmo, né? Eu não nego fogo. Então, desde o primeiro, Um Céu de Estrelas, tinha ali... Eu tive um namorado argentino, ele falava, La Rabia, não, Tata? Eu falava, Tinha, assim, uma raiva, sabe, ancestral contra o machismo, a violência. E eu nunca vivi isso, né? É engraçado, eu acho que eu catalisei ali. Meu pai era uma pessoa muito doce, né? A brava da casa era minha mãe. E aquilo era um pouco a minha história e tinha também ali né, porque spoiler do final do filme, mas tinha ali também uma culpa pela morte, né, do meu primeiro marido que se suicidou e eu vi, né, na minha frente. Então, né, uma culpa que você leva e que eu levo, né, e que é muito difícil espiar isso. E então o final de Um Céu de Estrelas tem a ver com isso, né? O Através da Janela também, né, uma espécie de crítica a um matriarcado que é presente, né, na minha vida. E Antônia, porque aí quando eu fiz Um Céu de Estrelas eu sabia que eu ia elaborar a partir das 3 fases da mulher, né, que é a maturidade, no caso do Céu de Estrelas, a velhice e a juventude, né? O nascimento. E Antônia é um nascimento, o nascimento daquelas jovens para a vida, né, social. E o Hoje também, né? Uma história do Fernando Bonassi também, e que o Jean-Claude elaborou junto com Rubens Revald e valorizando a personagem feminina de maneira que eu me identifiquei muito. A história não tem nada a ver comigo, porque é um período muito anterior, eu não vivi esse período. Mas, de novo, a culpa, né, pela morte de alguém que você ama está ali, né? O suicídio é meu, né? Aquele suicídio não teve... foi escrito por mim, foi vivido por mim. Então, tem muitas coisas em todos os filmes, como a gente estava falando, né, que são experiências minhas que eu vou costurando com outras histórias. E tem um exercício também, acho que de alter ego, que é você construir uma história bem diferente da tua para você poder se colocar muito. E acho que esses filmes são isso. Tem um ator que te mandou um depoimento de um desses filmes. Oh, meu Vamos Deus. ver quem é. Vamos vê-lo. Eu conheci a Tata Amaral, acredito que em 2017, em razão do filme Sequestro Relâmpago, onde eu fui um dos atores. E eu fiz esse teste algumas vezes e depois de quase 8 meses eu fiz o teste e aí rolou da gente trabalhar junto. Eu já conheci o trabalho da Tata, o cinema da Tata aqui em São Paulo. E a Tata é uma dessas cineastas que tem uma identidade paulistana. E quando eu fui ver, era um filme ligado, enfim, falando sobre a desigualdade de São Paulo, sobre criminalidade, mas era um thriller, assim, então um filme de ação. Então foi uma aventura muito prazerosa conhecer e estar com a Tata nesse projeto. E nos últimos anos, felizmente, infelizmente, a gente tem se encontrado muito no campo de batalha, que se tornou pensar e lutar pela democracia no Brasil. Então eu sou fã muito dessa artista, dessa cineasta que propôs e tem promovido uma estética no nosso cinema e dessa mulher aguerrida pela luta a favor da democracia no nosso país. Então, fã, muitos anos de vida e muito cinema para você. Até já já. Ai, falei com ele hoje, gente, que lindo. Assim, né, por mensagem. Que lindo. O Sidney é tão importante, né? É um ator, assim, de uma grandeza. O cara matiza para lá, matiza para cá. Essa cena que vocês escolheram é muito representativa disso, né? Ele está feliz, de repente, ele... Acho que é um dos grandes atores. Tata, nos anos 2000, as novas tecnologias iam provocar aí uma mudança radical
tanto na produção como na distribuição de filmes. Vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre muito mais no próximo bloco? Vamos sim. A gente volta já com Tata Amaral. Estamos de volta para o nosso bate-papo hoje com Tata Amaral. Tata, a gente já abre esse bloco com o depoimento de uma atriz que conta e revela aí um pouquinho do seu processo no set de filmagem. Olha só. Bom, trabalhar com a Tata foi uma coisa muito, muito importante na minha vida. Eu tive com a Tata um encontro no set que eu tive raramente com diretores ou diretoras com quem eu trabalhei, porque a Tata é a rainha do detalhe, da filigrana. O Hoje, que foi o filme que a gente fez juntas e a gente vive se prometendo um novo set, deixou assim a gente tinha uma sintonia muito fina. Quando estava perto do fim do filme, dava um aperto no coração, porque parecia que dia após dia a gente ia aprimorando aquela sensação de que através dos detalhes, né? A Tata sabe que Deus está nos detalhes. E ela é uma diretora que se coloca muito pessoalmente no trabalho. Eu brincava com ela que ela tem uma... Ela via a cena e ela logo em seguida fazia um... Aí eu adorava quando eu vinha esse barulhinho, porque eu sabia que ela queria ir além. E eu queria também ir além a partir do desafio que ela ia me propor. O que você está fazendo aqui? Está muito linda, Ana Maria. Vera. Nossa, mas olha isso, né? Não, olha o que eles fazem, né? Leona, assim, é um respiro, né? Eles vão, assim, traduzem, Você é apaixonada pelos artistas, né? Eu sou. Ai, fico arrepiada, sou apaixonada pelo cinema, pelas histórias e por poder materializar, sabe? Poder pensar onde isso acontece, onde essas histórias acontecem, um cenário, né? O cenário como lugar é muito importante, mas os atores, né? Porque eles dão o sangue, a carne e essa sutileza mesmo, esse que a Denise fala, tem sempre né? E aí, olha isso, né? Eles vão de mãos dadas, assim, para um lugar que nem eu sei qual, né? Mas tem uma confiança, assim, a gente estabelece, né? A responsabilidade do ator é muito grande, né? Nossa. Porque ele chega no momento em que você já está há 1 ano, 2, 3, 5 pensando naquilo. Né? E ele chega nesse momento para viabilizar, tornar realidade aquilo que você estava pensando durante anos. Tem toda a razão, é isso mesmo. E olha, a única coisa que eu posso dizer é que a preparação para mim é muito importante, para eu entender, né, quem são aquelas pessoas. É claro que eu vejo o trabalho, tem o teste, tem um monte de coisa, mas, né, tem que se aproximar e às vezes não dá certo, né? Assim, já tive situações em que não era aquela pessoa naquele momento, enfim. E não rolou, né? Não rolou, mas é isso, né? Como ao mesmo tempo montar apontar uma direção, né? Um roteiro, e um diretor, uma diretora aponta uma direção, mas o caminho quem faz é o ator, né? E é claro que eu estou ali orientando, fazendo, e se fosse ali, e se fosse aqui, e se mudasse aqui. Mas é ele e ela, né, que estão dando a carne, o sangue, estão vivendo, estão saindo daquilo, estão voltando, né?
Essas parceiras, esses parceiros. Mais alguns depoimentos aí agora sobre o Antônia. Olha só. Olá, eu sou Leila Moreno, cantora e atriz. E atriz porque Tata Amaral teve um dedinho aí, um dedinho não, teve 2 mãos, né, para que isso acontecesse. Comecei a lembrar das coisas que eu já fiz e lembrar que fiz muitas coisas porque Tata Amaral um dia acreditou em mim. E eu aprendi muito, desde o primeiro momento que estive de frente com ela, que estive dentro daquele universo cinematográfico, e principalmente pelo fato de já ter começado meu primeiro trabalho em 2004, 2005, vendo uma mulher dirigir. Isso foi tão importante para mim. Isso mudou a minha vida, me fez entender de que eu posso fazer tudo que eu quiser e eu posso chegar a todos os lugares que eu possa almejar nessa vida. E Tata Amaral foi um pontapé para que eu realmente pudesse estar em todos os lugares que eu quis. Minha contribuição para Antônia como roteirista, a principal contribuição, foi transformar a história de uma cantora na história de um grupo. E um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi chegar no set do Antônia e ver o grupo pronto. A Tata fez um trabalho incrível de elenco, de escolha do elenco, de preparação, porque as meninas ficaram ótimas, elas não eram atrizes, né? E depois de caracterização, de modo que cada uma delas tinha uma identidade muito forte, muito própria. Então, enfim, é dessas coisas que vale a pena fazer cinema. É para isso que a gente faz cinema. Um beijo, Tata! A gente te ama, Tatosa! Fica com Deus. Antônia! Antônia! Valeu! Vai com Deus! Ai, que delícia, gente. A Leila, Roberto, parceiro, né? Desde Um Céu de Estrelas, ele é roteirista também, a gente trabalha juntos. A Leila é um acontecimento, né? A Leila é um acontecimento mesmo, porque ela né, tem essa vivacidade, né? Ao mesmo tempo, ela, nesses ensaios, contava umas histórias assim de, sabe, mulher guerreira ali cantando no interior, sabe, enfrentando o machismo, gente, né, assediando, e ela ali, então ela trouxe também muita força. Ela também me inspirou muito, Leila, porque realmente uma das coisas pelas quais eu me preocupei no Antônia foi que elas falassem, né? A gente, na verdade, tinha uma partitura de ações como roteiro para ensaiar e elas criarem os diálogos. E como método de filmagem, foi uma edição dos diálogos delas e deles, e que ainda o elenco improvisava. Então, a autoria, como no rap, né, de quem está falando, era muito importante. Trabe comigo. Temos recados também, depoimentos sobre ele. Meu Deus, gente. Porque nós tínhamos pouco tempo para ensaiar, para gravar, mas nem assim você mostrava alguma tensão, algum nervosismo. Pelo contrário, nos nossos ensaios tinha bastante improvisação. E numa improvisação é super importante que você não tenha uma crítica que te paralise ou que te impeça de se jogar, né? E daí, nisso, você é fantástica. É um prazer estar aqui para falar sobre a Tata Amaral e o trabalho que nós desenvolvemos juntos aí na TV Cultura, o Trago Comigo. Ela veio com um roteirista maravilhoso, Mariane, e uma equipe incrível que se integrou perfeitamente com a produção aí da TV Cultura e conseguimos um resultado extraordinário que foi premiado fora do Brasil, aqui no Brasil, e adaptado para o cinema com grande êxito. Queria dar os parabéns para a Tata pela toda a carreira dela, ela é uma pessoa maravilhosa, né? E só veio acrescentar, só veio nos ensinar, e espero que ela tenha sucesso em tudo que ela faça em toda a sua vida. Você, como boa diretora, talentosa, capaz,
você tem uma coisa de uma diretora mulher, que faz toda a diferença. Então, o ator e todo mundo da equipe se sente apoiado, cuidado. Um grande abraço e cá entre nós, um abraço, Matrone. Um beijo muito grande para você. Saudade. Me fala. Que lindo, gente. Os dois, né? Que maravilha vocês. Enfim, falarem com eles. Poxa, é isso, né? O Pedro me chamou, né? Pensou em mim, confiou. E né? Montou também. Ele participou da montagem junto com a Idela Creta, E agora que eu estou me lembrando. E o Richelli, gente, é uma coisa, né? Porque o Richelli, ele é muito generoso, é isso, ele se joga, né? Em 2 dias eu olhava para ele e falava assim, eu conheço esse cara, eu já vi esse cara, sabe? Que era o personagem, que era o Telmo. Né? Você vê o Richelli, vê ele na cena, é outra pessoa, ele olhando assim, né? Ai, eu acho ele demais, assim, e os outros, né, do elenco. Foi muito gostoso, por incrível que pareça. Pesado e tudo, o filme, não é nem pesado, na verdade, né? Mas trata de um tema, né, de um trauma, de uma pessoa que foi torturada, mas a gente se divertiu muito no set, mas muito, porque tinha isso, né? Essa liberdade e também tinha os erros, a gente dava risada, enfim, foi muito legal fazer esse filme, essa série, esse filme. Bom, e você tem muitos projetos, inclusive tem um sobre uma grande bailarina do Scala de Milão, né, que fez história tanto na Europa como aqui no Brasil. E a gente montou um quadro sobre ela. Vamos dar uma olhada? Sobre a Baderna. A italiana Marietta Baderna era uma das mais consagradas bailarinas da Europa, quando teve que fugir do seu país por conta da ocupação austríaca. Exilada no Brasil em 1849, Marietta logo alcançaria por aqui a mesma notoriedade que conquistara no velho continente. Mas, com o espírito revolucionário em seu sangue, sua sensualidade aflorava em seus espetáculos, o que chocou a sociedade conservadora e escravocrata do Império na mesma proporção em que fez crescer a popularidade da bailarina entre jovens idealistas e as classes operárias. A partir daí, houve uma cisão social onde os confrontos não eram incomuns. Apoiadores de Marietta Baderna passaram a ser chamados de badernistas e, desde então, baderna passou a ser sinônimo de confusão, desordem ou bagunça, tornando-se um vocábulo da nossa língua. Marietta foi inspiração para a criação de um documentário da nossa convidada de hoje. Ai, que lindo! Lindo! Nossa, tem um material muito legal nesse clipe, lindo. E como é que você chegou na Marietta Baderna? Eu cheguei porque 2 motivos. Uma é a Lua Gabanini, que fez Baderna, né, do Bartolomeu. Ela fez um espetáculo chamado Baderna. E é com ela, né, que eu pretendo fazer esse filme. O texto, acho que muito provavelmente vai ser um texto dela. E a Teresa Trautmann, que é uma cineasta, que ela dirige um canal, Cine Brasil TV. Eu estava na Itália escrevendo um outro roteiro, mas estava lá porque não tinha nada a ver, estava visitando a minha amiga, e ela falou, você tinha que fazer um filme sobre a Baderna, com essas mulheres no Chile dançando e não sei o quê. Eu falei, nossa, Teresa, deixa eu pesquisar, né, porque Baderna e tal. E aí eu estava em Milão por 3 dias, quando a Teresa me falou. Aí eu fui no Scala, e não tem nada da Baderna no Scala.
a não ser as pesquisas, né, de pesquisadores porque ela foi muito, enfim, ela saiu fugida, né, e o pai dela, enfim, é uma história muito bonita. Ela fez carreira no Rio de Janeiro. E veja você como são as coisas, né? Esse largo período, eu estou falando de 2019, quando a Tereza me provocou, final de 2019. E aí, quando eu pesquisei, a Baderna veio para cá em 49, e acho que poucos meses depois veio um navio de artista, porque contratavam feito escravos, né? O manager, empresário do teatro, ia para a Europa, contratava, prometia mundos e fundos, chegava aqui, não tinha nada, enfim. E as pessoas trabalhavam. Só que, em 49, teve a febre amarela. De 56, salvo engano, em 2, 3 meses, sobraram 4 mortos, né? Porque Rio de Janeiro era um porto, e aí não se queria fechar o teatro, então as atividades todas continuavam, porque eram atividades econômicas. Parece muito, né, com o que aconteceu agora. E aí é engraçado que, quando eu escrevi, no final de 2019, essa parte não tinha nenhuma importância. Olha que loucura. Depois da pandemia, eu tenho que reescrever essa história, né? Qualquer semelhança será mera coincidência. Não é? Tudo bem, Tata. Na sua visão, o audiovisual brasileiro tem potencial para conquistar o mundo, uma fatia maior do mercado mundial? A gente já avançou muito nos últimos tempos, né? Mas você acha que o que falta para a gente dar um salto maior? Recurso. Basicamente, falta recurso, né? O potencial do audiovisual brasileiro acho que a gente tem condições de crescer expansivamente em 1 ano e meio, se a gente tiver recurso. Sempre falta dinheiro, a questão sempre é dinheiro, né? Por que tira dinheiro da saúde, né? Para colocar no centrão? Por que tira dinheiro? A questão é dinheiro, né? Sempre é dinheiro. E o nosso audiovisual agora, ele tem um novo desafio, que é regulamentar as plataformas, porque o nosso audiovisual cresceu muito graças à normatização, aos impostos, né, que são pagos pelas teles, que são da maior importância e são impostos assim de uma parcela ínfima de todo mundo que carrega conteúdo audiovisual. É muito pouco para as teles, mas junto é um dinheiro que nem 1/3 dele fez essa expansão que a gente conhece. Então, esse dinheiro precisa voltar precisa ser destinado, ele está sendo. É um dinheiro que é nosso. Toda vez que eu produzo qualquer coisa, eu pago uma taxa que vai para a realização de outros filmes, ou seja, o dinheiro do audiovisual, o recurso do audiovisual é oriundo da própria atividade. E a gente precisa regulamentar as plataformas, porque a gente não sabe quanto ganham, quantos são os assinantes, quanto paga de imposto, sabe? É uma caixa preta. E na Europa, por exemplo, existe a experiência de que, abrindo essa caixa preta, você destina recurso para a produção nacional, que é exatamente o que não está acontecendo aqui. As plataformas produzem aqui no Brasil, mas os produtos, os filmes, as séries, não são nossos, são deles. Isso é muito grave para a nossa autonomia, para a nossa indústria, para a nossa vida, né? E a gente quer produção independente também. A gente quer muito, né, as plataformas aqui produzindo, a gente quer que eles produzam conteúdos deles, mas a gente quer produzir coisas e filmes e séries e qualquer conteúdo que seja nosso, contratar as nossas equipes, formar a nossa mão de obra, nossos atores, nossas atrizes. Já a Carmen Santos, que foi uma das pioneiras cineastas, dizia, né, o Brasil é nosso, o nosso cinema é nosso. Muito bem, Tata. Infelizmente, a gente está chegando no final, nosso tempo acabou. Você costuma dizer uma frase derivada de uma frase do Hilke.
que Eu Morreria. Eu morreria se não escrevesse, morreria se não filmasse, eu morreria. Ainda bem que eu filmo, né? Inclusive, quero morrer no set de filmar. Quer dizer, é melhor não, porque vai dar trabalho para um monte de gente. Nossa, imagina, que fala horrível. Não, pessoal. Ela já está roteirizando. Ela está roteirizando. Não, já pensou? Alguém morto? Putz. Tata, obrigada. Obrigada. É uma delícia ver essa sua paixão pelo cinema e obrigada por toda a sua militância, né, de trazer essas questões, né, essas diferenças culturais, sociais e políticas nos seus filmes. Obrigada. Obrigada a vocês. Amei a entrevista e as falas, as pessoas que vieram falar. Foi muito emocionante, do começo ao fim. Muito obrigada. Bom, obrigada a você. Prazer. Muito obrigado, Tata. Obrigada a todos vocês. Obrigado a todo mundo que nos acompanha e até o próximo Persona. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Bom, né, Tata? Não, eu Muito que bom. agradeço muito você. Obrigada. Muito lindo. Muito bom, Tata. Que delícia. Vai dar Nossa, trabalho, só tem né? que Porque eu falo tanto.